Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês? Vamos junto aqui para mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje o Vasco vai enfrentar o Remo lá no Paraná pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E nesse videozinho nós vamos falar um pouco do confronto direto, da história entre um confronto de Vasco e Remo. Se você já conhecia toda a história do confronto de Vasco e Remo, comenta aqui se você já sabia, quantas partidas já foram disputadas entre as duas equipes, qual o Vasco ganhou mais ou o Remo ganhou mais, quantos empates foram. Se você já sabia dessa informação, né? Comenta aqui. Se você ainda não sabia, aqui acho que esse vídeo vai ser maneiro e interessante. Agora, a partir de agora, todos os jogos do Vasco, antes dos jogos, eu vou fazer, né, um videozinho de confronto direto para saber quem já jogou mais, quem já perdeu mais, quem já ganhou mais. Então, se você está gostando desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal e botar um comentário aqui. Quem você acha que vence a partida hoje entre Vasco e Remo pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o jogo é lá no Pará, né? O Vasco fez uma viagem longa, muito grande, tá lá desde ontem, né? Tá fazendo o reconhecimento do gramado, entre outras coisas, né? E vamos agora ao vídeo. Não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal, que isso ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo. Vasco e Remo, histórico de confronto. Em todas as competições foram disputadas apenas 16 partidas, apesar dos dois times já serem bem antigos, terem uma idade certa já grande, e entre as duas equipes ao longo da história só houve 16 confrontos, né, sendo 9 vitórias do Vasco, 5 empates e apenas 2 vitórias do clube do Remo. Em casa, o Vasco e Remo disputaram, na casa do Vasco foram disputadas 6 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias do Vasco e 2 empates, né? Ou seja, em casa o Vasco nunca perdeu para o Remo, sendo disputada 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates entre as duas equipes. Então, em casa o Vasco nunca perdeu para o Remo. Fora de casa, ou seja, na casa do Remo, foram disputadas 10 partidas, né, entre as duas equipes, com 5 vitórias do Vasco, 3 empates e 2 derrotas. Jogando em casa, o Remo só conseguiu vencer o Vasco por 2 vezes, né? Eu acredito que essa vai ser a terceira. A última vez que Vasco e Remo se enfrentaram foi na Série B de 2021, no dia 19 de setembro de 2021, às 9 horas, com um placar de 2-2, né? A última vez que as duas equipes se enfrentaram. Aqui eu vou falar um pouco as datas e os placares que foram as duas equipes se enfrentaram. Antes desse jogo, né, teria sido no dia 19/11 de 2021, né, pela Série B de 2021, o Vasco e Remo empataram por 2-1. No jogo antes desse, foi 13/8 de 2021, o Remo venceu o Vasco em casa por 2-1 pela Série B também de 2021. Aí o Vasco também enfrentou o Remo na Copa do Brasil de 2016, no dia 27/4 de 2016, sendo vitória do Vasco por 2-1, e a partida anterior, 13/4 de 2016, o Vasco venceu por 1-0. Por 1-0, ou seja, o Vasco venceu a primeira partida da Copa do Brasil de 2016 por 1-0 e a segunda partida da Copa do Brasil de 2016 por 2-1, tendo se classificado. Depois, lá atrás, no Brasileiro de 1994, no dia 4/9 de 94, o Vasco venceu o Remo também fora de casa, né, mais uma vez. E partida anterior desse mesmo Brasileiro, dia 28/8 de 94, o Vasco também venceu o Remo por 3-0. Partida também agora válida pela Copa do Brasil de 93. No dia 16/4 de 1993, o Vasco meteu 4-0 no Remo. E a partida antes dessa, né, no dia 16/4 de 93, de 6/4 de 93, a partida empatou por 0-0. Depois tivemos também uma Copa do Brasil em 91, também tivemos um confronto no dia 21/3 de 91, um empate de 1-1 entre as duas equipes. E também na Copa do Brasil, a primeira partida, no dia 14/3, tá 0-0, tendo o Vasco se classificado. Antes disso, o Brasileiro de 1978, o Vasco enfrentou o Remo no dia 10/6 de 78, uma vitória de 5-0 para o Vasco. O Brasileiro de 77, o Remo ainda era protagonista, no dia
4/12/77, o Vasco venceu por 1-0. No Brasileiro de 75, o Vasco venceu o Remo também. O Remo venceu o Vasco por 2-0 no dia 29/10/75. Brasileiro de 74, cujo Vasco foi campeão, o Vasco venceu o Remo por 2-1 no dia 20/3/74. Brasileiro de 72, o Vasco também venceu o Remo no dia 27/9/73 e o primeiro confronto do Vasco com o Remo foi no Brasileiro de 1972, né? Um empate por 0-0 no dia 13/9/1972. Aí eu te pergunto, você sabia dessas curiosidades? Você sabia que o Vasco enfrentou o Remo nessas ocasiões? Você sabia que o Vasco só tem 16 confrontos contra o Remo? Você sabia? Se você sabia, deixa no comentário. Desses 16 confrontos, você sabia que o Vasco tem 9 vitórias, são 5 empates e 2 triunfos no Remo? O Remo temos ganhado o Vasco apenas 2 vezes na história, desde 1972, quando foi o primeiro confronto. Lembrando que naquela época, em 72, 77, 78, o Remo ainda era protagonista no Campeonato Brasileiro, né, tendo enfrentado o Vasco praticamente em todas essas ocasiões. Então, se você chegou aqui, videozinho curto, só para passar, para lembrar o confronto das duas equipes. Esse confronto não foi muito longo, próximos vídeos serão entre confrontos contra as próximas equipes que o Vasco foi enfrentar. Lembrando também em fase de grupo de Copa do Brasil, fase sul-americana, é provável mais para frente, no caso do Vasco se classificar para a Libertadores, também lançaremos uns vídeos falando a respeito disso. Então, se você chegou por aqui, é novo no canal, gosta desse tipo de vídeo, tem esse tipo de curiosidade para saber quanto foi o confronto de cada time que o Vasco vai enfrentar e já enfrentou, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente bota por aqui de mais a mais. Fique todo com Deus, tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo.